Aleluia. Glória a Deus. Vá declarando palavras de amor ao Senhor. Senhor, Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer em nosso meio. Pai, continue operando nessa noite. Continue operando as nossas vidas. Derrama a Tua unção sobre nós. Pai, derrama a Tua unção sobre os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, esvazie-nos cada vez mais e encha-nos da Tua unção, da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, me perdoe, mas se você não se encanta com isso, tem algum problema com você. Se não te dá entusiasmo chegar nessa casa e nós vermos essa casa lotada, com gente lá na galeria, com gente aqui embaixo, faltando banco para sentar. Essa é a visão que Deus tem para esse lugar. Amém? Se você só pensar em você, o que é bom para você, talvez isso não vá fazer diferença nenhuma. Mas se você tiver uma mentalidade de corpo, se você tiver uma mentalidade de igreja, vai te alegrar muito. Eu poder chegar aqui e ver todos os nossos irmãos juntos, poder ver pessoas que com muita dificuldade a gente vê, e em cultos como esse a gente pode se reencontrar, poder dar um abraço, perguntar como é que está. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. E que esses sejam cultos rotineiros. Para quem chegou há pouco tempo na igreja e não sabe, o culto da manhã é recente. Esse culto que alguns militam é recente. E pasmem, houve resistência para implantar, tu acredita? Ele surgiu diante de uma necessidade da pandemia. Para que a gente tivesse cultos mais vazios, para a gente manter o espaçamento e a gente pudesse retomar os cultos. Mas agora não, virou o xodózinho da igreja. Mas meu xodó é a igreja, não é o tempo que ela se reúne, é como ela se reúne. E nós estamos aqui na nossa segunda semana nuvem de glória desse ano. Para o ano que vem nós teremos de novo mais duas, mas agora a gente vai ter mais calma para organizar, porque queremos também estabelecer a conferência evangelística. Algumas coisas que vão precisar ser estabelecidas diante também dos ministérios que foram implantados na nossa igreja. Para quem não sabe, nosso último dia 20, foram criados mais 2 ministérios. Ou eu vou falar assim, foi criado um e reativado o outro que morreu ao longo do tempo. Infelizmente ele morreu. E essa palavra eu espero que arda no peito, no coração de cada um de vocês, para que isso nunca mais aconteça, que foi o ministério de evangelismo. Ele foi reativado, e confesso a vocês, que quando nós propomos, eu fiquei muito feliz, porque diante de toda a nossa assembleia foi um único ministério, onde várias pessoas foram se apresentando. E pessoas que já eram voluntárias.
isso é bom, isso é um bom sinal. É um bom sinal porque mostra que nós não perdemos a visão, nós apenas nos distraímos dela. Então é mais fácil você tirar as distrações para que isso seja retomado. E ele foi implantado na seguinte figura: evangelismo, cuidado e missões. Evangelismo, para sairmos afora, pregando o evangelho, que é uma ordenança a nós. Cuidado, o nome já diz, para cuidar dos de dentro. Criarmos grupos de disciplinares de visitas, para acompanhar os discipulados, para termos uma regularidade com as mensagens, no atendimento das pessoas que entregam a sua vida a Jesus. Quando você pega um cartão, uma pessoa, vai ser esse ministério que vai se encarregar de estar ali mandando a mensagem. Mas, como dito, nós estamos na semana nuvem de glória. Nós encerramos ela ontem, estamos iniciando hoje um novo tempo, como foi estabelecido profeticamente pelo apóstolo aqui. Mas a gente viu ao longo das palavras um tempo de direcionamento, amém ou não amém? As palavras se reiteravam em um tempo de direcionamento. Mas eu preciso, por responsabilidade, estabelecer um tempo de posicionamento. Porque você saber para onde você vai, ok. Chegando lá, o que é que você vai fazer? Qual é a sua figura? Chegando lá, é muito bonito. Nuvem de glória. A nuvem pairava sobre o povo de Israel, protegendo-os com a nuvem durante o dia, guardando-os do sol, como coluna de fogo, guardando-os do frio. E chegando lá na terra, qual é o seu posicionamento? E mais, um mandamento do próprio Cristo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas quem estuda um pouquinho mais, entendeu e aprendeu que essa palavra, ela não está nesse tempo verbal, no id. Ela está aplicada do seu original e trazendo melhor aplicação, ela está indo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, se a nuvem de glória está sobre nós, nos dando direcionamento, há uma ordenança que, indo diante da sua proteção, diante da unção do Senhor, devemos pregar o evangelho a toda criatura. E mais, ele aperfeiçoa isso. Ele estabelece que devemos fazer discípulos. E guarda isso em nome de Jesus. Discípulo não se ganha, discípulo se faz, discípulo se constrói. Você pode pregar o evangelho e pessoas serem alcançadas. Você ganhou aquela pessoa para Jesus. Mas discípulos, pessoas que veem você como referência e resolvem imitar a Cristo, isso só tem uma forma de se fazer. Eu quero te chamar a abrir a sua Bíblia em nome de Jesus, em Gênesis capítulo 30. Nós vamos ver o verso 15. Desculpa, 28, 15. Gênesis capítulo 28, verso 15. Depois nós vamos direto para o verso 37. E a gente vai ler até o 43. Verso 15.
28, verso 15. Está dando para colocar aí? Então vocês vão entender que o pastor não está fugindo desse contexto do direcionamento. Nós vamos continuar sobre a visão deste congresso. Direcionamento dado pelo Senhor. A palavra diz assim: Deus falando a Jacó: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra, e o deixarei enquanto não fizer, e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Estamos aqui diante de uma palavra de direcionamento. Mas acontecem coisas ao longo desse tempo, desse direcionamento. Eu queria ler com você a partir do verso 37, e depois eu explico tudo o texto. 37. Gênesis capítulo 30, verso 37 até o 43. Quantos acharam, diga amém. Está aqui, né? Eu gostei do culto de ontem, que tinha que abrir a Bíblia, o povo ficou desesperado. E eu vou falar para você, não tem problema com celular com Bíblia no celular não, tá? Se você pegar algum tradicionalzão aí, que palavra de verdade é essa aqui, você imagina os caras da época que a palavra estava no granito ali, na pedra, vendo um monte de herege com pergaminho. Bíblia de verdade é essa aqui, não é não? Aí depois, você imagina os caras que caminhavam com rolos e mais rolos, com porções da palavra, vendo um monte de tradução. Meu Deus, cara, eu morrer. Então, se você for pegar a história da Bíblia, não tem nem fundamento quem fala um negócio desse. Porque a gente teve atualizações dela, então não tem fundamento. Amém? Estou te dando só munição para você lá fora, quando alguém for falar isso aí para você, você vai falar. Aí você fala assim, não. E os caras lá do granito, os caras do pergaminho, e os caras, entendeu? Aí o cara vai ficar, me explica aí, qual é a verdadeira então? Aí ele vai ficar sem chão, tá bom? A palavra de Deus diz assim: Jacó pegou galhos verdes, diga comigo, galhos verdes, de estoraque, amendoeira e plátano, e neles lhes fez listras brancas, descascando-os parcialmente. Repete lá comigo, descascando-os parcialmente e expondo-os. Assim, agora não precisa repetir mais não. Assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que eles ficassem juntos dos demais listrados pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos demais, dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais fossem fracos, se os animais eram fracos, não os colocavas ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos, servas, camelos e jumentos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer.
por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por esta palavra. Mas, Senhor, queremos te rogar que a mensagem dessa noite penetre os corações, trazendo entendimento, separando juntas e medulas, trazendo a eles o reconhecimento de qual é o propósito desta palavra para a vida de cada um de nós. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Talvez você vai falar assim: poxa, pastor, mas o que tem a ver isso com a Semana Nuvem de Glória? Varas na beira do ribeiro, animais listrados, malhados. Nós estamos aqui diante de um texto conhecido de alguns de nós, que fala sobre a história de Jacó após a traição de Jacó a Esaú. Todos conhecem aqui a história de Jacó, que engana seu irmão, engana seu pai, toma a primogenitura de Esaú. Todos conhecem. E ele precisa fugir por pedido da sua mãe, porque Esaú estava com ódio dele, queria matá-lo. E nesse caminho em que ele estava indo embora, ele vê Raquel. Eu lendo aqui, eu acho até engraçado, porque ele via os pastores tirando a pedra do poço e dando água aos animais. Depois eles colocavam pedra no poço e levavam os animais. Muitos desses eram servos de Labão, porque Jacó, nessa saída, a mãe dele instruiu ele: vai e procura Labão, meu irmão, ele vai cuidar de você lá. E ele encontra esse povo, pergunta àqueles pastores se eles conheciam a Labão. Ele falou: conheço. E como é que ele está? Ele está bem. A palavra vai dizer nos capítulos anteriores que aí eles mesmos indicam: está ali Raquel, a filha dele. E ela, a palavra de Deus aqui nessa versão diz que ela era pastora. Olha, amor, mesma coisa, eu já te vi e te beijei. Igualzinho, eu lembrei da gente, sério, lendo essa passagem. Que eu conheci ela na escola, a gente brincou um pouquinho, aí depois ela queria, eu ficava correndo atrás dela. Não é não. Ela ia ficar comigo, queria ficar comigo, eu ficava dando uma de difícil. Mas quando a gente se encontrou, foi aquela bitoquinha na sala de aula do ensino médio. Não façam isso, adolescente. Sala de aula é para estudar, não é para ficar beijando. Mas é só para quebrar um pouquinho. Mas a palavra vai dizer que ela, como pastora, levando os animais para aquele poço, ela também tirou a pedra. E Jacó se aproxima, dá água aos animais, mas ele ajuda ela, mas logo depois ele dá uma bitoca nela. Aí ela: vou ter que contar pro meu pai. Aí ele: pô, então vamos lá. A palavra diz que Raquel era muito formosa, era muito bonita. Eu lendo isso aqui, eu fico imaginando assim: Jacó ficou doido. Eu quero essa mulher para mim. Vamos embora lá, que eu vou falar com teu pai. O cara foi corajoso. Apresenta o pai. Ele automaticamente, sabendo de tudo que aconteceu, ele propõe a Labão: pô, eu quero casar com a tua filha. Mas vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar para você durante 7 anos. Você me dá ela em casamento.
Labão, desonesto, falou: tá bom. Por que, pastor, que o senhor está falando desonesto? Estou tentando acelerar, porque esse não é o alvo da mensagem. Tentando para a gente te trazer até o momento das varas, à beira do ribeiro. Ele trabalha para ficar com Raquel. 7 anos, chega, ele casa, só que Labão manda Lia. Aí vem aquela brincadeira de mau gosto, que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Porque depois, na noite de núpcias, devia estar tudo escuro, né? Não tinha luz naquela época, era só candeeiro. Quando ele chega do dia, ele olha: pô, não é Raquel, é Lia. Já era, está consumado. Ele falou: ó, você me enganou, por que você fez isso comigo? Ele: ó, o nosso costume não é dar a mais nova, é dar a mais velha. Pô, então vamos fazer o seguinte, eu quero ficar com ela. O que você me propõe? Eu vou trabalhar mais 7 anos. E logo depois do período de núpcias, você me dá ela. Eu caso com Raquel e trabalho mais 7 anos para você. Fechado? Fechado. Passou o período de núpcias, ele casou. A palavra vem versando de todos os filhos, até o filho do coração, o filho que Jacó tanto amava, que veio da mulher que ele tanto amava, que foi o filho José, que foi o filho com Raquel. Acontece que Jacó já tinha enxergado que ele estava bem, ele já tinha trabalhado muito tempo, ele já tinha tido filhos. A cada esposa que Labão dava a ele dava uma serva. A palavra vai dizer que ele foi tendo filho com as filhas e com as servas, com as filhas e com as servas. Mas eu estou pulando porque esse não é o alvo. A questão é que chega um momento em que Jacó queria ir embora. Ele pediu a Labão: Labão, dá minhas esposas, minhas servas, porque eu já tenho tudo e eu quero ir embora. Eu não sei se você vai reparar, e eu te chamo a atenção para você ler depois com mais calma, mas nós estamos falando aqui de 2 pastores. Labão era pastor de ovelhas, Jacó era pastor de ovelhas. E nesse tratado, ele vai falar com Jacó: olha só, tá legal, você pode ficar quando você for, mas o seu rebanho vai ser os marcados, os malhados, os manchados e os listrados. Fechado? Fechado. A gente sabe que predominantemente ovelhas nascem com cores uniformes. Por que Labão fez isso? Esse cara vai ficar duro. Ele não vai ter tempo, ele não vai conseguir. Logo após esse tratado, essa negociação deles, a palavra vai dizer que Labão recolheu tudo que tinha parecido com o que ele tinha proposto e levou para longe dele, a 3 dias de distância, para que ele não tivesse mais referência nenhuma, para que ele não pudesse ter base para reprodução. Nós vemos aqui claramente um líder abusivo, um pastor abusivo, um pai abusivo, que dava suas filhas, enganava, porque o grande objetivo dele era ter poder quantitativo. Ele estava preocupado de Jacó ir embora, não por suas filhas.
era porque Jacó dava riqueza a eles. O próprio Jacó argumenta com ele: mas tio, sogro, cara, tio e sogro, desde que eu cheguei aqui, o seu rebanho se multiplicou. O senhor hoje é um cara poderoso. Suas finanças se multiplicaram. Mas não era intenção de Labão deixar Jacó ir. Ele queria manter aquele serviço, aquela mão de obra produtiva. E eu chego onde eu queria chegar. No verso 27, vai dizer assim: logo depois disso tudo, depois de ter afastado o rebanho dele, para que ele não tivesse, para quem é produtor hoje em dia, ele chama isso de matrizes, para que ele não tivesse mais matrizes para prosperar. Mas você lembra do primeiro verso que a gente tinha lido? Ele foi e disse que estaria com ele em todos os momentos. Que em determinado momento ele deveria voltar. E o Senhor se manteve com ele. Porque ela diz assim, a palavra diz assim no verso 37. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas. Pastor, o que tem a ver agora com essa mensagem dessa noite? Estamos debaixo de uma palavra de direcionamento. E como eu disse, precisamos também trabalhar um tempo de posicionamento. E eu preciso chamar a atenção a isso, porque se nós olhamos para a igreja de hoje, nós vemos uma igreja, dado o seu número, irrelevante. Com a quantidade de cristãos, de pessoas que professam a fé cristã, deveríamos ter a capacidade de dar orientação moral à nossa população, orientação moral aos políticos, porque só se elegeriam pessoas às quais o povo de Deus se posicionasse. Mas nós não vemos isso. Nós estamos aí dentro de um cenário de aproximadamente, depois você pode conferir, se a gente for tirar em 1/3 da população, dá uma média aí, se eu não me engano, de 175 milhões de pessoas. E onde é que está essa igreja? Porque a corrupção impera em todos os lugares, todas as esferas, e se sentem livres para fazer o que querem. Pastor, por que o senhor está falando disso? Eu quero vir para as varas. A palavra vai dizer que ele colocou varas de diferentes modelos. Varas verdes, foi o que nós repetimos. A palavra vai dizer que ele colocou à beira do ribeiro, do bebedouro, para que aquelas varas, você lembra que Labão tinha afastado de perto dele todas as referências, lembra disso? Ele tinha tirado perto dele todas as possibilidades para que ele tivesse aquele rebanho na qual ele disse que seria dele. Ele queria claramente que ele fracassasse. Mas debaixo de uma direção do Senhor, de uma palavra de Deus, porque se formos ler depois, lá para os versos
seguintes, eu não vou ler, senão a gente não vai ter tempo. Vai dizer que ele teve um sonho e ele foi direcionado por Deus a fazer aquilo. Por que, pastor? Que ele precisou colocar varas verdes à beira do ribeiro, riscadas. Diz que ele descascou elas, as abriu parcialmente e criou marcas nela, para que assim, aquele rebanho que não tinha as características da qual ele se propôs, olhassem para aquelas marcas e no momento do acasalamento gerassem filhos que carregassem marcas. Eu acho que alguém já pegou aqui. O Senhor trouxe um direcionamento a Jacó, que ele precisava estabelecer referenciais para aquele rebanho. E pastor, o que o senhor está querendo dizer? E aí eu vou lá para o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós vamos trazer à memória nessa noite o seu sacrifício. Em Marcos 13, 3, 14, coloca aí para mim, por favor. Em Marcos 3, 14. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar. Se eu for trazer uma analogia agora, você vai começar a entender a mensagem dessa noite. Aquilo era profético, querido, porque assim como aquelas varas foram colocadas à beira do ribeiro, o Senhor Jesus Cristo separou, nesse caso aqui 12, mas haviam mais pessoas entre eles, para que estivessem com ele, para que estabelecessem através do ribeiro, da água viva que é o Senhor, criassem marcas naqueles homens, para impactar aquele povo. O Senhor está te chamando nessa noite, aí te questionando, quais são as suas marcas? E mais, o que as suas marcas têm gerado de influência às outras pessoas que olham para você? Nós não estamos aqui falando de um clubinho. O Senhor Jesus Cristo não chamou pessoas para um clubinho, onde Ele chamava para fazer cultos legais, cultos ornamentados. Ele chamou a eles para criar neles marcas, referenciais, para que quando ele fosse, as pessoas pudessem olhar as marcas de Cristo neles. Mas há alguns princípios que precisam ficar marcados na sua mente. Isso serve para todos vocês que são líderes de discipulado. E serve para todos vocês que são discípulos, isso serve para mim. Quando ele vai falar que ele separou galhos verdes. O que te traz à memória galhos verdes? Como nós podemos traçar, gerar marcas? Por que ele faz questão de fazer a referência a galhos verdes? Quantos de vocês já viram em árvores a diferença de um galho seco e um galho verde? Você consegue dobrar, não consegue? Um galho seco você não consegue. Então, o primeiro ensinamento que fica para nós, como ovelhas que olham para os referenciais, precisamos nos apresentar como galhos verdes ao Senhor.
maleáveis, dispostos a aceitarem sermos moldados, sem quebrarmos. Isso é importante, porque não tem como eu me apresentar ao Senhor aceitando as marcas dele, se eu não for maleável. Muitos de nós apresentamos características em nós inalteráveis e queremos nos apresentar ao Senhor dizendo: eu sou assim, eu vou ficar assim e eu não mudo. Tem gente que é prepotente a esse ponto, a falar: se Deus me quiser, vai ter que me usar assim. Desculpa, querido, Ele separa galhos verdes, Ele separa galhos maleáveis, que aceitam ser dobrados e moldados pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor está te chamando nessa noite, em nome de Jesus. Deixe o teu orgulho, que isso é um parâmetro de rigidez. Isso é um parâmetro severo de rigidez, orgulho. Porque eu não aceito nada além do que eu tenho por certeza. Nós vemos pastores que pregaram. Esses dias eu vi o testemunho de um pastor que é deputado federal, Marco Feliciano. E ele falando que ele pastora há muitos anos, desde da juventude. E ele falou que ele via algumas pregações dele antigas. E ele falava: nossa, quanta besteira que eu falei. Mas mesmo depois de anos servindo ao Senhor, pregando o evangelho em vários lugares do mundo, ele ainda era uma vara verde, disposto a ser moldado e abrir mão das suas convicções e certezas. O Senhor te chama nessa noite para se apresentar como varas verdes no altar dele. Esteja disposto a ser entortado pelo Senhor, a ser moldado por Ele. Deus tem coisas grandes na tua vida, mas Ele precisa que você se submeta às vontades dEle. Pastor, tem mais alguma coisa? Tem sim. E isso vai ficar para você, líder discipulado. E vai falar para você que se acha uma bolacha fora do pacote, ou se acha diferente de todo mundo da igreja. Ele diz assim: galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano. O que o senhor quer dizer com isso? Diversidade. Uma vez eu estava conversando, eu não vou falar o nome dela, e eu falei que me incomoda muito alguns pregadores de alguns ministérios que ficam replicando, e em nome de Jesus, eu não quero te levar a pecar. Eu estou fazendo uma observação de pessoas que falam como o líder, tem gestos igual o do líder, caguetes igual o do líder. E uma vez eu conversando com essa pessoa, ela falou assim: o nome disso é discipulado. E essa palavra vai de encontro a isso. Porque eu não quero formar aqui pequenos Dudus, eu quero formar aqui pequenos Cristos. Eu não quero formar aqui, transformar a sua personalidade, mas eu quero mudar a sua visão para com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui como os líderes, como pastores dessa casa, não para ficar moldando a sua personalidade, porque essa palavra nos traz a compreensão que dentro dessa diversidade, e eu me permita usar Fábio, que é um dos nossos líderes, é um cara extremamente introvertido, ele é tímido. Enquanto nós temos líderes aqui que já chega na igreja
rindo, feliz. Ele chega feliz, mas do jeito dele. Pai do Senhor, pastor. Fábio feliz. Fábio triste. É isso. E eu acho que ele vai ser melhor ou pior, não. Porque ele vai alcançar pessoas com características como a dele. Mas o que mais importa é que diante da sua diversidade, ele se apresente como vara verde na presença do Senhor. Então use esse dom que Deus te deu, essas características que Deus te deu, porque tudo é para a glória de Deus. Você precisa entender que a sua introversão é para a glória de Deus, que a sua extroversão é para a glória de Deus, a sua habilidade para negócios é para a glória de Deus, o seu dom de cantar é para a glória de Deus. Existem pessoas que o pastor Jefferson chega, que talvez eu jamais conseguiria ter alcance, por conta dos seus contatos, por conta da sua rede de relacionamento. Mas essa capacidade dele é para quê? Para ganhar dinheiro? Também. Para se sustentar? Também. Mas eu tenho certeza que ele faz a diferença onde ele está. Porque ele é usado pelo Senhor para impactar vidas no meio dos músicos, daqueles roqueiros loucos que vão lá comprar uma guitarra louco. Encontram num pastorzão uma mensagem, e através de tudo que Deus já fez, ele se apresenta e as pessoas podem enxergar nele as marcas de Cristo. Então fica tranquilo, querido, tem lugar para você também. Talvez você vai ficar se perguntando aí, pastor, mas eu não tenho. Tem sim. Porque você é pacato, você vai chegar no meio daquela galerinha que fica acuada lá na sala de aula. E pode chegar lá. Se um brincalhão chegar lá, ele vai falar assim: esse cara quer me zoar. Não quero ouvir o que esse cara quer para falar. Mas você chega lá pacato. Se chega perto dele. E aí, irmão? Beleza, beleza. E pastor, é só para falar de Jesus? É só para trazer a palavra? Não, é para você ser a palavra. As marcas de Jesus são uma característica de vida, não é uma característica do que você fala somente. Porque estamos falando aqui de exemplos. Talvez Deus te deu uma capacidade ímpar de comunicação. E eu faço essa observação já chamando a atenção da igreja. Eu vou aproveitar esse gancho e dar uma espetada aqui, um beliscão na igreja. Porque tem pessoas que ficam perdidas quando o pastor Edmilson está pregando aqui. Porque o cara é uma enciclopédia, ele joga um caminhão de informação aqui. Eu adoro o pastor Edmilson pregando. Quando ele vai pregar, eu quero sentar, eu quero anotar, eu quero ver como é que é, eu quero guardar informação, porque palavra para mim é ensino, é mais do que estar aqui chorando, me emocionando, eu quero estar aprendendo. Algumas pessoas chegam aqui, aí talvez venha a pastora Simone Roque. Meu Deus, essa mulher grita. Cara, meu Deus, não aguento essa mulher gritando. Mas tem vários jovens aqui que amam com as sacadas que ela tem diante de textos que a gente corriqueiramente lê e não se atém a coisas. Eu falo isso porque quando ela estava aqui pregando sobre Isabel e Maria, aquela palavra foi como um soco no meu coração. E o apóstolo não estava aqui, eu cheguei em casa, pai, cara, tem que ver a palavra que a pastora Simone trouxe hoje. Falou isso. Porque quando a pessoa faz isso, é porque ela entende o que está sendo gerado dentro de você. Ele começou a chorar. Ele, uau,
Que isso, cara? Ela falou isso? Foi, cara. Quando a gente caminha com pessoas que entendem o que está sendo gerado em nós, e o Espírito Santo. E outras pessoas saíram daqui. Pastora Cristina, tem gente que ama ela de paixão. Palavra poderosa, fervorosa. Mas deixa eu falar para você. Em todos esses pregadores, tem gente que não gosta e tem gente que ama. Isso é a diversidade que a nossa palavra estabelece para o nosso rebanho. Por isso que quando eu falo que se você olhar só para você e não olhar para o próximo, eu quero um culto para mim, que me agrade, que me satisfaça. Eu não consigo olhar para o lado e ver, cara, olha o que Deus está fazendo através da vida da Priscila. Olha o que Deus está fazendo na vida dessas meninas. Quem sou eu para estabelecer o que é um culto bom ou ruim? Eu devo prestar um culto ao Senhor. Eu devo criar uma cultura que eu não estou vindo aqui para receber nada. Eu estou aqui para entregar um culto verdadeiro, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que Ele fez já foi sacramentado na cruz. Ele só está pedindo para mim e para você pregar o Evangelho a toda criatura, para ir a todo mundo fazendo discípulos, cuidando de pessoas. Mas pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Carregando as marcas do Senhor, se colocando como uma vara verde na presença do Senhor. Mas pastor, é só isso? Não, porque não basta ser uma vara verde plantada em qualquer lugar. Você precisa estar plantado à beira do ribeiro. Por isso que Salmo 1, capítulo 3, vai dizer que somos árvores plantadas à beira do ribeiro. Coloca aí. É como árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz, prospera. Tudo o que Jacó se propôs naquele momento, debaixo da palavra de Deus, tudo prosperou. Um rebanho que ele não tinha mais referenciais, que era a mínima parte da reprodução de animais. Todos os animais foram dando malhadas. O improvável, o milagre começou a acontecer a partir do momento em que ele atendeu a palavra de Deus. Tudo que Jacó fez, prosperou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor tem uma palavra de prosperidade para a sua vida, amém? Quantos querem prosperar, diga amém. Quantos carregam a marca do Senhor Jesus Cristo? Já não foi tanto amém. Quantos querem se colocar como varas verdes na presença do Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta nada você falar o final se você não está preparado para cuidar do processo. Quando eu falei do resultado, amém. Quando eu falei do processo, amém. Em um ministério de 3 anos, e isso vai trazer esse paralelo, porque Jacó separou, foi em espécies diferentes. Ele gastou tempo no processo. Ele gastou tempo em descascá-las, em gerar marcas. Ele separou aqueles discípulos e ele gastou tempo, como nós lemos aqui em Marcos 3,14. Ele separou os 12 para que estivessem com ele, estar com ele. Isso é a maior representação do discipulado. Discipulado é gerar marcas. Marcas são referenciais para que o reino de Deus seja multiplicado. Porque todas
As ovelhas que forem geradas através de você, que é um referencial do reino de Deus. Quando as pessoas virem que você está plantado à beira do ribeiro, eles vão ver você, vão ter momentos ali, vão se multiplicar e gerarão marcas, ovelhas marcadas por Cristo, através dos referenciais que foram gerados em você. Eu falo isso porque tudo quanto nós passamos, eu e a minha esposa, se transformou em referencial. É por isso que vira e mexe você vê um policial sentado aí. É por isso que vira e mexe eu vejo um colega que hoje é policial militar, ele é policial militar e hoje é vereador do Rio de Janeiro. E ele me liga falando: meu pastor, ora por mim. Eu não posso tomar posse disso sem que você ore por mim. Isso não tem dinheiro que pague. Quando as pessoas olham para mim e enxergam que todas as marcas que foram geradas na minha vida foram para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, em nome de Jesus, sai dessa tristeza, porque você está achando que tudo que está acontecendo com você não tem propósito. Nós aprendemos aqui pelo apóstolo que Romanos 8:28 precisa de algumas coisas. Quando nós falamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o teu propósito. Ame ao Senhor, caminhe segundo o propósito dEle, e tudo isso que você está passando será para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Então, pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Que não adianta você caminhar debaixo da glória, se aproveitando de todo o cuidado que ela te traz, se você não entender qual é o teu propósito aqui. Eu não sou leviano de falar para você que é fácil, porque muitas das vezes as marcas vão precisar de ser geradas em você. Algumas coisas que você precisa passar são para que você seja aberto, descascado, e que o que está dentro seja revelado. Mas eu quero te trazer uma palavra de alento nessa noite. Porque se você reconheceu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, o que está dentro é o fruto do Espírito. E você vai revelar o fruto do Espírito para as pessoas. Isso é o que precisa estar dentro de nós. As pessoas precisam olhar para você, ver você descascado, vendo o que está por dentro. Não é com carcaça, não é olhando aqui, eu estou bem aqui na igreja, eu estou aqui, Bíblia debaixo do braço, crentão, e em casa é um capetão. Não adianta. Quais são as marcas que você está carregando? E quando as pessoas te olhem por dentro, o que elas estão vendo? Marcas do Senhor? Um fundo branco? Ou ainda marcas de um passado que ainda não foi restaurado? O Senhor está te chamando nessa noite em nome de Jesus. Ele quer te rasgar nessa noite. Ele quer te expor nessa noite. E fica a minha última instrução nessa palavra. Porque Ele separou galhos verdes, um de cada espécie de árvore. E não foi isso. E descascando-os parcialmente e expondo. Vai chegar um momento em que você precisa ser exposto. O que está dentro vai ser exposto. O que você verdadeiramente é precisa ser exposto.
Porque Deus não te deu poder para expulsar demônios, para pisar na cabeça de serpente, somente para o seu proveito. Você precisa se expor, você precisa se colocar à disposição do reino de Deus. E eu volto à nossa assembleia, porque e eu vou falar isso aqui de púlpito, eu fico envergonhado quando eu vejo um crente que se diz maduro, se esquivando de responsabilidade. Eu não. E vou usar de novo essa igreja, esse púlpito para falar. Eu não concordo com o voluntariado. E quem estava aqui na assembleia pôde vislumbrar o poder do voluntariado. Porque quando você é exposto, quando está indo além do que você está proposto a fazer, a primeira coisa que você levanta, você fala: eu sou voluntário, eu não sou obrigado a ir. Isso não é ministério. Porque se você colocou a mão no arado, o Senhor não está te autorizando a tirar a mão dele. Pastor, mas o senhor está falando que se eu for líder de algum ministério aqui, eu tenho que ficar até morrer? Não. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que estão abrindo mão dos seus ministérios, dos seus serviços, dos seus dons, de tudo que Deus já te deu, e querendo guardar tudo na tua casa. Eu já falei para os meus presbíteros. Eles alcançaram um patamar para fazerem jus ao presbitério. Se eles acham que estão descansando, estão totalmente enganados. Porque vocês agora se habilitaram a um novo nível, a serem referenciais através das marcas que vocês carregam ao longo das suas histórias, para serem referenciais para essa casa, serem referência para essa igreja, para que eles possam olhar para esses 8 homens e enxerguem pessoas que perseveraram, lutaram, caminharam, caíram, se levantaram, mas perseveraram até o fim. Quando chegar o enterro de vocês, nós vamos ter propriedade para olhar para o sepultamento de vocês e dizer: combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Porque ele perseverou, ele combateu até o fim, não se acovardou diante das debilidades, da idade, de tudo que já fez. Você já fez, já trilhou para você. Tudo que você já fez, meu irmão, que acha que já fez muito para o Senhor, se você já fez e está realizado, amém, glória a Deus. Se coloque como vara verde, apresentando as suas marcas, dizendo: Senhor, eu quero ser um referencial para o Senhor, eu quero ser um referencial para essa geração, eu quero ser um referencial para essas mulheres, eu quero ser um referencial para esses adolescentes, eu quero ser um referencial na minha empresa. Mas não dá tempo mais de covardes no reino de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou perguntar de novo: quantos querem carregar as marcas do Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Quantos querem ser referenciais para o reino de Deus? Diga amém. E fique tranquilo, tudo que vai ser derramado sobre a tua vida é só uma consequência de tudo que você já está vivendo. Quantos dizem amém?